Olá pessoal, tudo bem? Nós hoje temos uma live, né? Com uma psicóloga, psiquiatra. Então vamos esperar lá todo mundo entrar pra gente poder começar hoje. Pra quem não me conhece, eu me chamo Tarra, sou influenciador digital, né? Eu crio conteúdo sobre TDAH também, não aqui no TDAHzando, no outro, que é o meu mesmo, pessoal. E aí, hoje, né, essa semana eu tô comandando essa série de lives com outros profissionais. Boa noite, gente. Boa noite, Stephanie. Olá, Carol. Bom, vou chamar agora. Até melhorzinho, né? Ontem eu tava tão atacado, minha gente. Boa noite. Oxi, eu nunca aceitava. Olá, Acertei. Olá, doutora, tudo bem? tudo jóia? E você? Tô bem também. Hoje eu tô menos atacado, graças a Deus. Tá? Não, hoje a gente acertou o dia e o horário da live. Eu tô um pouquinho atrasado, me atrasei um pouquinho. Mas Normal. enfim, tudo bem. Tudo jóia. E vocês? Boa Tudo noite, bem. gente. Boa noite. Conversar Bom, bastante de TDAH hoje. eu não entendi. Vamos conversar bastante de TDAH Ah, hoje. vamos Tirar sim. bastante dúvida. Vamos mesmo. Então, deixa eu apresentar todo mundo. Essa é a Lígia. E o que mais, gente? O tema de hoje, né, é o diagnóstico e o tratamento do TDAH em adultos e crianças. Era para ter falado crianças primeiro, mas não tem problema não. A árvore não modifica os fatores. Gente, ela não é linda? Obrigada. Bom, vamos lá. Essa é a sua primeira live também? Minha primeira live. Eu nunca tinha feito Ó, uma live. ah, é. Bom, eu Não, fico feliz. excelente estreia. Com você falando do assunto que eu mais gosto, não podia ser melhor, não. Olha, gente. Ah, que bom. Eu fico muito feliz e contente por você ter aceitado o convite. Bom, então vamos lá. Bora. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, né, junto contigo, para perguntar e acrescentar também para que os outros possam, né, acrescentar com as perguntas dos Aham. seguidores. Vamos lá. Então, doutora, como funciona, né, quando as pessoas vão para o seu consultório e aí elas perguntam, já chegam lá assim, como? Elas já têm informações que tem TDAH pela internet mesmo, ou sabe? Na maioria das vezes, né, os pacientes eles já chegam num consultório meio que com autodiagnóstico ali, né? Porque viu na internet, viu, enfim, em vários lugares e já chega com esse autodiagnóstico. E é engraçado, né? Eu até falei isso recentemente, que às vezes, quando não é um TDAH e a gente fala que não é TDAH, eles ficam meio chateados. Eles ficam tipo assim, o brilho some. Assim, não, mas tipo, é ótimo você não ter TDAH. Então, eles ficam naquela expectativa, às vezes, querendo uma resposta, né, para muita coisa que acontece. Então, assim, a maioria dos pacientes que me procuram é porque eles já têm um autodiagnóstico, assim, e eles querem realmente, né, ter certeza daquilo e iniciar um tratamento. Mas acontece também, não muito frequente, né, dos pacientes eles me procurarem para outros motivos, outras queixas psiquiátricas, e no decorrer das avaliações eu detectar um TDAH. Acontece Hum, bastante também. Do paciente, às vezes, nunca imaginar que poderia ter um TDAH. uhum. Pegava de Nossa, uma surpresa. eu imagino. Tipo, eu acho assim que, por um lado, é até bom, sabe? Esse autodiagnóstico, porque indo também acaba encontrando outras coisas que não sejam o TDAH, né? Porque o TDAH Exatamente. é muito pior, Alguma gente. coisa tem, alguma coisa tem, algum problema tem, né? Se ele chega lá com vários prejuízos, com uma desatenção, uma procrastinação, então o ideal é realmente a gente avaliar numa consulta e descobrir o que está causando aqueles sintomas, aqueles prejuízos. Uhum. Sim. Deixa eu ver a outra pergunta. Tá? Bom,
Assim, aí como funciona, assim, o diagnóstico? Já chegando lá e Então, o para que que saber se... acontece? Muito paciente também, né? Eu acho que isso aqui é uma dúvida de muita gente, que com certeza, Uhum. que eles querem saber quantas consultas precisam para fechar um diagnóstico de TDAH. Então, assim, Boa é uma pergunta. dúvida padrão, a maior dúvida da galera. Tenho certeza que vocês vão ficar com essa dúvida. Tem uma pergunta aqui, ó. Na primeira consulta dá para fechar um diagnóstico? Até dá. É bem mais difícil. Eu não gosto de fechar um diagnóstico em primeira consulta, porque muita coisa confunde. Não tem como a gente fechar um diagnóstico de um TDAH em 1 hora de atendimento. A gente precisa avaliar muito mais, fazer uma entrevista mais detalhada. Então, assim, a quantidade de consulta é algo que a gente não consegue falar para o paciente, porque vai depender muito do tipo de TDAH, se é uma forma mais leve, se é uma forma mais grave. O que ele vai trazer para a gente também, né, de sintomas, porque às vezes ele tem muito sintoma, ele tem muito prejuízo, mas ele não sabe dialogar sobre isso, ele não sabe se comunicar para a gente conseguir entender. Então, assim, Eu, a gente não tem um mínimo, uma média de atendimento, tá? Então, isso é muito importante, o paciente ele já saber sobre isso. Pode ser numa primeira consulta? Pode. Pode ser na segunda, pode ser na terceira, pode ser na quarta, pode ser na quinta. Por exemplo, esses pacientes que eu falei com você, que às vezes aparecem no consultório, não querendo pesquisar um TDAH, é um outro transtorno, às vezes eu vou descobrir depois de 6, 7 meses de atendimento. Porque ele não relata, ele não fala muito abertamente sobre aquilo ali. Então, uhum. assim, a gente não tem, né, como dar uma certeza de quantas consultas são necessárias. Em relação ao diagnóstico, é um diagnóstico extremamente clínico, com conversa, avaliação, a gente tem que fazer entrevista. Então, por exemplo, né, a gente vai falar também da parte de infantil. Nas crianças, a gente tem que fazer uma investigação também na escola, então tem que mandar um relatório para o professor, mandar um relatório para os pais. Então, a gente tem que avaliar o contexto geral e não somente o que o paciente nos diz. Não é só, tipo, eu vou acreditar no que o paciente me diz. Às vezes ele tá achando aquilo ali, mas não é bem assim. Não porque ele vai mentir numa consulta, mas às vezes ele não sabe dizer. E às vezes ele confunde muita coisa. Então é importante a gente fazer essa entrevista mais detalhada com a família, com os professores. A gente trabalha também com várias escalas, vários testes, né, para poder nos ajudar no diagnóstico. É claro que não existe nenhuma escala e nenhum teste específico que o paciente vai fazer e vai dar, tipo, positivo para o TDAH. Isso não existe. É mesmo mecanismos para a gente poder nos ajudar a ter um direcionamento. Uhum. Então, assim, várias maneiras de a gente fechar o diagnóstico, né? Consulta, avaliação, questionário, enviar também o paciente para uma ajuda com um psicólogo, às vezes com um Uhum. pedagogo para poder nos ajudar, porque às vezes tem um paciente ali que está com um diagnóstico muito complicado, muito complexo, muito difícil. Então, às vezes, só eu sozinha não consigo. Então, eu me sinto muito mais apta com a ajuda de algum profissional do meu lado. Então, isso é importante, né? A Para gente investigar bem ajuda. a fundo mesmo, né? Porque pode estar Exatamente. bem. Por isso que as Exatamente. pessoas falam muito que, tipo, é difícil mesmo. É um diagnóstico muito complexo, quanto mais na fase adulta. Então, na fase adulta, o adulto já modulou muita coisa, ele já mudou, ele é muito criativo, então, às vezes, ele não tem aqueles sintomas. Também, assim, confunde muito com a sobrecarga atual, com o estresse do dia a dia, com o trabalho. Então, na fase adulta, a gente tem uma dificuldade maior. Não são todos que eu peço, às vezes, né, uma avaliação extra, mas às vezes acontece a gente ter que pedir, a gente não pode abrir mão também de ter que dar um diagnóstico 100% correto, né? Não fuge nada disso. Entendi. Psicólogo, eu tô lendo as conversas de você. Eu até tava Ah, colocando aqui o seu Instagram pro pessoal. sim. E eu. Peraí. Já vamos continuar, gente. Tô terminando aqui. Será que tá certo? Eu tô olhando aqui no computador. Acho que tá. Tem um detalhe muito importante, acabei de lembrar que eu estava vendo uma das perguntas. É Uhum. o seguinte:
Às vezes eu vejo muito comentário, né? Até quando eu coloco algum post, alguma coisa e marco você como colaborador, né? O perfil TDAHzando, às vezes pergunta assim: ah, mas eu fui no psiquiatra e ele não me deu o diagnóstico. Ah, eu fui no psicólogo e ele não me deu o diagnóstico. Quando a gente está procurando um diagnóstico de algo específico, é importante que a gente procure um profissional específico daquele assunto. Então, Uhum. assim, psicólogos e psiquiatras, eles são aptos a dar um diagnóstico de TDAH, mas não são todos que vão dar, não são todos que trabalham com isso. Então, é importante, quando a gente tem dúvida de algo específico, procurar realmente um especialista para aquilo. Então, por isso que às vezes vocês reclamam aí que foi no psicólogo, o psicólogo nunca fechar um diagnóstico, porque às vezes não é a área dele, não é o dia a dia, não é o nicho dele, então é importante realmente fazer com alguém mais especialista para a gente poder ter um diagnóstico mais rápido e correto. Exatamente, é verdade. Porque, e também tem alguns psiquiatras que eu já ouvi falar, né? De muitos relatos, assim. Sim, De que, tipo, eles. Uai, o negócio caiu aqui. É, que, tipo, eles não sabem, assim, muito sobre isso, tipo, porque é uma coisa, assim, recente, ainda tem que estar se atualizando sempre, né? Porque cada verdade. dia que passa tem outros transtornos e tal que vão, a ciência vai descobrindo, né? E eu me perdi, peraí. A outra pergunta é: precisa sempre avaliação neuropsicológica? Essa é uma pergunta muito boa, né, da avaliação neuropsicológica. Muita gente tem dúvida sobre avaliação neuropsicológica. Gente, a avaliação neuropsicológica, ela pode sim nos ajudar no diagnóstico de TDAH, mas não é uma obrigação. O que significa isso? Não é obrigado você fazer uma avaliação. Pode falar. Para quem não sabe o que é neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é realizada com um neuropsicólogo. Na verdade, são vários testes ali, avaliações que o paciente ele vai fazer para a gente ter um resultado da atenção, às vezes do QI, né, do coeficiente de inteligência, perceber ali um perfil às vezes depressivo, ansioso. Então, é uma investigação mais detalhada, não somente de TDAH, mas de tudo. A gente pode ver autismo, dislexia, TDAH, ansiedade, depressão. A gente é uma bateria, né? E às Uhum. vezes o paciente ele acha que ele tem que fazer essa avaliação para ele ter um diagnóstico. Só que não necessariamente sempre precisa da avaliação neuropsicológica. Muitas vezes eu peço quando está em dúvida, quando tem alguma coisa que confunde, ou quando pode estar associado com outro transtorno, às vezes, né, o espectro autista pode confundir, uma dislexia pode confundir muito, mas não é uma obrigação, mas se o paciente quiser realizar, assim, sempre é super aceito, né? Entendi. Nossa, Que é uma avaliação interessante. geral, não uma avaliação específica de TDAH. Vai ver vários transtornos psiquiátricos, psicológicos ali nessa avaliação. E é uma avaliação não muito barata. Então, muita gente assim, se preocupa que acha que só vai ter um diagnóstico a partir dessa avaliação. Entendi. Nossa. Infelizmente, né? Ai, gente, tô tocado. Tomou remédio hoje, Vans? Eu tomei. Eu preciso estar assim mais calminho. Tá, Zé, mas tá esquecido. A gente se Não, não perde. esqueço Eu, não. eu, eu tô me perdendo aqui nas perguntas da galera, que eu não consigo ler, Ah, às vezes eu nem aparece olho. outra. A outra pergunta é quando o TDAH, quando tem o diagnóstico já certo, né, do TDAH e tal. Qual assim? Pera aí, gente, deixa eu ajeitar aqui. O tratamento assim que é feito vai depender muito assim do nível, né, assim, do grau, das dificuldades que o paciente tem. É. De forma geral, né, o tratamento para o TDAH, ele envolve tratamento medicamentoso ou não, tá? Vai depender, às vezes, do paciente que não precisa de tratamento medicamentoso. Psicoterapia, sempre. Ele tem que fazer psicólogo, ele tem que melhorar o comportamento, a organização dele. Então, assim, psicólogo é essencial. Essa- E exercício Ah, físico. Pode falar. a senhora acha, tipo assim, já te interrompendo mesmo, Aham. é, tipo, tem da psicologia, no caso, é, a linha tem que ser comportamental ou tem que ser outra? Porque existe várias, não é? Existem várias linhas na psicologia. É uma opinião minha, tá? Que
a terapia cognitivo-comportamental, ela é mais eficaz. Alguns livros também, alguma literatura também traz isso pra gente. Mas assim, se o paciente não quer fazer essa linha, tranquilo, desde que ele faça alguma ajuda psicológica, mas a que eu sempre indico pro TDAH especificamente é a TCC, é a terapia cognitivo-comportamental. Porque é uma mudança Nossa, no eu não sabia que era comportamento. essas siglas, não. Chocado. Porque é uma Por isso. mudança no comportamento, né? Na Hum, organização, no dia a dia, em planejamentos. uhum. Então, a TCC realmente é muito ampla e ajuda bastante. Nossa, interessante. E, sim, aí continue. Você Eu se te... perdeu. Eu vou ler algumas perguntas aqui. Tá. Tem, então, como diferenciar a ansiedade de TDAH? Bora lá. A dúvida Boa. de muita gente, diferenciar a ansiedade de TDAH. Pode ter os dois. O paciente pode ter um transtorno de ansiedade e um TDAH em conjunto. Acontece muito, com muita frequência. Só que a maior diferença, né, que eu percebo é a seguinte. Na ansiedade, a gente tem muito aquela preocupação de futuro, né? Tipo, como que vai ser, o que que vai acontecer, com aquele pensamento muito futurista. E no TDAH, o pensamento não é tão focado no futuro. Aquela ansiedade, aquela hiperatividade é mais com tudo ao redor. E às vezes a ansiedade do TDAH é aquela ansiedade que ele quer fazer as coisas, mas ele não consegue por conta da procrastinação. Então Que ele trava. que ele quer levantar para poder arrumar alguma coisa, mas ele não levanta. Aí depois ele quer estudar, ele não consegue. Aí vai gerando aquela ansiedade, aquela aceleração de pensamento. E um detalhe também legal para a gente poder diferenciar a ansiedade do TDAH é o seguinte, em relação ao estudo, por exemplo, né? Então, assim, muito paciente me procura porque às vezes fica desatento ali na leitura. Mas a gente vendo, às vezes conversando, percebe que é mais da ansiedade e não de um transtorno de déficit de atenção. Então, qual que é a principal diferença que eu observo? Na ansiedade, o pensamento do paciente que rouba a atenção daquele estudo. Então, ele vai pensando em outra coisa, vai pensando e aí vai embaralhando a mente. No TDAH, existe também essa hiperatividade mental, essa ansiedade, só que geralmente ele faz outras ações. Então, ele se dispersa ali do estudo porque ele vai fazer outra coisa. Às vezes, está estudando, aí ele lembra que ele tem que olhar um negócio na internet. Aí ele olha, aí depois ele pega uma água, bebe, depois ele levanta, depois ele volta, e ele fica nessa hiperatividade. Então, a desatenção ali em relação ao TDAH é mais essa, dele fazer outras coisas e dele prestar atenção em outras coisas. Então, ele está tipo, focado aqui, estudando. Aí o cachorro late, aí ele olha para o lado. Aí eu tenho algum barulho, aí o telefone vibra, ele já olha pro telefone. Então ele não consegue focar porque a atenção dele está sendo roubada de outra forma. E na ansiedade é mais os pensamentos, né? Era Geralmente ligado. exatamente assim na escola. Eu não conseguia, porque cada um fazia um barulho diferente. Nossa, era muito difícil. Aí você ia focando um pouquinho em cada ponto e não conseguia focar realmente no que tinha que prestar atenção. E tanto é que quando eu tava em outra sala separada, sem ninguém, eu era um pouquinho melhor. Que aí não tem muito mais coisa para você se desfocar, né? Então, assim, Exatamente. esse planejamento de estudo também é muito importante. Então, faz parte do tratamento a organização, o planejamento. Então, sabendo que o TDAH, se ele entrar aqui numa sala com muito objeto, com muito som, com muita coisa, ele vai acabar desfocando, ele vai olhar uma coisa, vai olhar outra. Então, assim, o mínimo possível em cima da mesa, sempre. Não tem que ter nada em cima da mesa para realmente ele não desfocar. Então, se ele está estudando um livro, desliga o celular, coloca no modo avião, não deixa telefone tocando, fazer tudo para ele conseguir realmente focar naquele estudo e não mudar a atenção para outros focos. Boa. Tem mais pergunta aqui. É, os prejuízos do TDAH, por exemplo, quando os pacientes chegam lá, né? E, Aham. tipo, os piores, assim, sei lá, tipo, no meu caso foi depressão, que eu, né, já desconfiava que eu tinha TDAH e, tipo, não tava Sim. conseguindo dar conta de nada, nem da minha vida amorosa, nem vida, nada, Sim. de amizade, nem nada. E aí foi quando aí eu já me perdi na pergunta e...
Estava falando dos Acontece prejuízos do muito. TDAH, acontece demais, normal. Você estava falando dos prejuízos do TDAH. Aí você deu o seu como exemplo, né, que foi a depressão. Realmente Isso. pode ser um prejuízo do TDAH, depressão, uso de substância. E aí depois a gente entra na parte dos prejuízos sociais, prejuízos acadêmicos, prejuízo no próprio relacionamento. Então, por exemplo, a gente tem uma gama de prejuízo. E isso do prejuízo foi muito importante você falar, que para a gente ter um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente precisa ter prejuízos. Dois ou mais na vida. Então, às vezes, o paciente ele tem muito sintoma, muita característica, mas não traz prejuízo. E a gente não tem transtorno sem prejuízo. O prejuízo é uma obrigação do DSM-5, né, que é o nosso manual de critério diagnóstico de transtornos mentais. E os prejuízos a gente tem que investigar. Então, geralmente, a gente investiga prejuízo na parte acadêmica. Então, a gente pergunta, né, como que foi na infância, na faculdade, se tinha prejuízo, né, dificuldade de prestar atenção na sala de aula, se não conseguia acompanhar os colegas, se tinha dificuldade de conseguir aprender, se às vezes perdia de ano, se reprovava. Então, a gente vai tentando investigar desde a infância todos os prejuízos. Prejuízo profissional também. Uhum. Você Me fez descobriu o lembrar. TDAH com quantos anos? Eu descobri com 26 anos. 26. E eu tô com 33 agora, 26, mas eu lembro que quando eu fiz, que foi o primeiro, né, foi com um neurologista e ele me fez uma de perguntas, eu tava com meus pais na hora. E, tipo, eu demorei muito tempo para responder essas perguntas, porque ele tava falando oralmente, né? E, Sim. tipo, eu não tava conseguindo entender, não, assim, as perguntas, sabe? Porque era muito, sei lá, muita informação numa pergunta só. Aí eu me perdia. Aí eu, repita aí, por favor. Né? Mas Então, isso daí a gente já consegue fechar um diagnóstico assim. Quando a gente vai foi- perguntando, fazendo questionário, o paciente, quê? Hã? Aí ele se embola, ele vai se perdendo, falei assim, ó, já dá para fechar um diagnóstico aqui, não precisa nem responder mais, que a gente já conseguiu entender. E aí, quando você procurou, né, o neurologista para o TDAH, era mesmo para o TDAH? A sua dúvida já era um TDAH? Ou foi por outro motivo? sabe que eu. Não, eu acho que foi alguém que me passou mesmo. Eu acho que era, se não me engano. Só sei que ele passou para uma outra, que foi uma psiquiatra, que ela era voltada para TDAH também. Aí depois passou para o outro psicólogo, que era TDAH também. Lá em Aracaju. Tem até uma pergunta aqui, ó. Médico psiquiatra mandou para avaliação neuropsicológica, não tentou nem avaliar direito. Pode ser por aquilo que eu falei. Então, assim, não é todo psiquiatra que ele vai te dar um diagnóstico de TDAH. Às vezes ele não trabalha com isso. Às vezes não é o trabalho dele esse. Ele é apto a isso, mas é melhor ele te encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, já que ele não se sente apto, do que talvez ele te dar um diagnóstico ali que ele não vai saber. Então, não fez errado, não. Quando a gente não sabe, a gente realmente encaminha. É o mais certo, na verdade. Uhum. Teve, teve uma pergunta lá no início. Eu não lembro assim exatamente como era, Ah, mas me fez lembrar o negócio do PAC, né? Do não. ouvido, de atenção, que é. Ai, gente, me ajuda aí. Não, que eu já tinha TDAH e tal. Eu pensei que eu era surdo, né? Porque eu não entendia as coisas direito. E Aham. aí eu fui no médico e aí ele disse que era por conta do TDAH mesmo, porque as primeiras palavras eu não entram, mas eu não entendo, entendeu? Por isso que eu tenho que Entendi. ficar. Isso, processamento auditivo, central, é isso aí mesmo, DEPAC. Processamento auditivo central. Deixa eu ver uma pergunta aqui. É, bom, deixa eu ver. Boa pergunta. O TDAH pode ser considerado deficiência? Vamos esclarecer aí. Pergunta bem complexa. Eu até tenho isso daqui em algum lugar, peraí. O que acontece? A legislação, ela muda muito. Então, às vezes, o que é considerado deficiência em um estado, em outro não é. Isso muda, tá? Vou até dar uma olhada aqui. Eu tinha isso em algum lugar. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa. Turno. Acho que eu não vou achar.
Enquanto isso, eu tô olhando outra pergunta aqui. Oxe, por que eu cliquei aqui? Ó, tem uma legislação aqui, o artigo 14, que pode apontar como deficiência. É uma legislação de julho de 2015. Mas muda bastante, isso sempre atualiza, entendeu? Então, a legislação é um negócio bem complexo da gente falar e muda muito de acordo com o estado. Então, por exemplo, esse material que eu tenho aqui, em cada estado tem uma forma diferente de atuar, entendeu? Então, é algo que não é único. Por exemplo, a legislação na Amazonas é diferente, no Espírito Santo é diferente, em Goiás é diferente. Com leis diferentes de programas de promoção de aprendizagem, se é deficiência ou não. Mas se alguém souber aí ao certo, a gente pode falar aí que a gente aceita. Teve uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Às vezes sinto que sou muito agressiva. Isso vem do TDAH? Podemos dizer que sim ou não. Realmente precisaria de avaliação, né? É muito amplo. Porque é tipo dentro de casa, por conta do estresse, não é? Pode ser ou não, mas falar sim não tem como, porque a gente realmente tem que avaliar, ver que tipo de agressividade, ver como que a agressividade, se é uma agressividade às vezes com palavras, ou uma agressividade com ação, né? De realmente quebrar alguma coisa. Porque vem muito também da impulsividade também, né? Exatamente. De chorar Exatamente. Então, o TDAH é impulsivo. Ele faz muitas coisas ali sem pensar. Mas a impulsividade é diferente de agressividade. Ah, tá. Mas aí, por você ser impulsivo, você pode, né, ter uma tendência à agressividade maior. Mas eles são coisas diferentes. Ah, entendi. Nossa, gente, já fiz tanta coisa por impulsividade. Tem um laudo de quando tinha 8 anos, quando fui diagnosticado. Ele ainda vale para fase adulta? Não. Não. Laudos tem que ser atual. Não vale. 8 anos de idade é muito novinho. Ah, entendi. Mas não por ser muito novinho, mas é porque, assim, realmente o laudo a gente pede atual do mesmo ano. Então, quando vai fazer uma perícia, alguma coisa do tipo, entrar na justiça por algum motivo, a gente sempre precisa de um laudo do mesmo ano. E às vezes até com menos de 3 meses, né? Vai depender muito de para qual motivo que você está mostrando esse laudo. Mas 8 anos na fase adulta, ele não tem validade, não. E isso é muito interessante, que ele falou, né, do laudo. O que acontece? O que chega muito no consultório também? O paciente, ele chegar e falar assim, doutor, então, eu tenho TDAH e eu vim tratar. Tá, então vamos avaliar, vamos descobrir. Não, eu já tenho um laudo. Aí vai lá e me mostra o laudo. Mas não posso acreditar naquele laudo, entende? Foi outro profissional que fez, foi em outro momento da vida. Então não é porque ele me mostra um laudo que, assim, é uma realidade, porque às vezes tem erros. Então a gente precisa realmente avaliar, ver se esse laudo está certinho para a gente começar um tratamento. Porque já aconteceu algumas vezes, né, do paciente chegar. E acaba sendo outro, né? O paciente chegar ali com um laudo que tinha um TDAH, que era para iniciar um tratamento, mas aí conversando com ele, ele pegou esse laudo numa primeira consulta e não tinha nada de TDAH, era um transtorno de ansiedade. Então, assim, tem que explicar, né? Tem que educar esse paciente, não é porque tem um laudo que, assim, que é um diagnóstico fechado e todo mundo tem que acreditar naquilo. Interessante. Essa é a forma que eu trabalho. Claro que tem outros profissionais que trabalham de outra forma. Mas eu sempre, para fechar um diagnóstico e começar um tratamento, eu prefiro dar o meu diagnóstico. Eu prefiro avaliar, prefiro fazer as consultas, investigar direitinho, para a gente ter certeza, né? Cadê as perguntas de vocês aqui para a gente poder responder? Deixa eu ver aqui, ó. Qual medicamento a doutora acha melhor? Ritalina ou Venvance? E aí, responde você. Bom, assim, isso vai depender de cada um, né? Eu já usei os dois, mas o que mais me fez bem, assim, no dia a dia mesmo, foi o Venvance.
né? Exatamente. Mas Então, assim, assim, isso vai depender muito, né, do grau. Por exemplo, o meu é alto, então aham. tipo, vai ter pessoas que não precisa esse tão alto, né, doutora? Exatamente. Então, assim, não tem qual que é melhor, né? Vai ser qual que é melhor para você. Então, geralmente, o Venvance, né, a lisectomia, ela é superior ao metilfenidato, né? Ele tem um potencial ali melhor, tanto que ele tem uma durabilidade maior no organismo. Porém, tem pacientes que não toleram. E aí a Ritalina fica melhor. Então, realmente, né, não tem um melhor. Vai ser o melhor para você. Exatamente. Testando mesmo. E a Ritalina, né, a diferença da Ritalina com Venvanse é porque a Ritalina tem uma durabilidade menor, tá? Dura mais ou menos 2 a 4 horas. E o Venvanse, ele pode durar de 10 horas a 12 horas. Então, ele vai durar bem mais. E a gente tem também a Ritalina LA, que é a Ritalina de longa duração, que vai durar em média umas 8 horas. Isso depende muito também, né? A gente fala em média 12 horas, mas tem paciente que sente que o efeito dura mais. Tem paciente que fala que até no outro dia ele sente o efeito do Venvanse, que ele toma um dia sim, um dia não, porque ele está sentindo o efeito. Tem paciente que sente um efeito em um espaço mais curto de tempo. Então a gente realmente tem que ir avaliando, ver o que o paciente está precisando para prescrever o melhor medicamento. Então não é só assim, eu tenho TDAH, vou tomar um Venvanse. Não. Você tem que passar por uma avaliação, tem que saber se você é realmente apto a tomar o medicamento ou se ele não vai te trazer muitos efeitos colaterais, né? Que você não está querendo no momento. Então, se E agora, automedicar não é e algo agora interessante. com tanta informação, né, na internet, se falando tanto de medicação, aí as pessoas ficam curiosas, né? E elas já vão pro consultório já com a identificação de que, eu vou tomar Revanse, sabe? Porque eu tenho TDAH, né? E aí já chega assim, Já chega já sabe de medicado. tudo. Já chega medicado por ele mesmo. Na grande maioria das vezes não dá certo. Não dá certo porque, primeiro, a maioria das pessoas que chegam com alto diagnóstico nunca tem TDAH. Então já está tomando um medicamento ali que não é para tomar. Aí vai aumentar a ansiedade, vai prejudicar o sono, vai ficar mais irritado, vai ficar mais estressado com a medicação, vai gastar dinheiro porque o medicamento não é barato. Então, assim, nunca se automedicar, gente. Realmente, procure um especialista, procure um profissional. É um medicamento que é tarja preta, né? Tá lá grandão, causa tolerância, causa dependência. Então, não tem essa necessidade, já que não foi prescrito para você. Boa. Meu filho toma Ritalina, só que nas férias eu paro com o remédio. Isso varia muito de profissional. Então, assim, geralmente eu também solicito para parar. Para parar nas férias, para parar no final de semana. Mas dependendo do paciente, quando tem prejuízos muito claros no dia a dia também, não é só prejuízo nos estudos, eu peço para deixar o medicamento. Então, varia muito. Cada profissional trabalha de uma maneira. Então, assim, na grande maioria das vezes eu também peço para retirar, mas eu tenho pacientes também que eu peço para tomar todos os dias, mesmo de férias. Uhum. Os prejuízos são bem grandes, então realmente precisa. Doutora, e quando, por exemplo, com o passar do tempo, o paciente já tomou muito, já passou por muitos anos de tratamento, já está bem melhor, né, com sintomas e tal, e aí teria que desmamar o Revance para que o paciente siga sem Dá para ele? fazer, dá para fazer. Eu já consegui retirar alguns medicamentos de paciente com TDAH, porque aquilo que a gente começou a falar no início, o tratamento ele não é só medicamentoso. É psicoterapia, é melhorar a organização, planejamento, é fazer um exercício físico que Academia, ajuda muito na concentração. Então, assim, às vezes a gente consegue tirar o medicamento e colocar aquele medicamento, às vezes, só em alguns casos mais específicos. Então, por exemplo, um adulto que já tem um trabalho organizado, que está conseguindo evoluir, que não está em uma faculdade, que não está estudando, não precisa tomar o medicamento, às vezes, entendeu? Às vezes, só mudando a rotina ou tomando alguma outra medicação para algum outro sintoma, já ajuda para não precisar do psicoestimulante. Tem uma pergunta aqui muito interessante que eu vou responder, ó. Zoraide. E se a avaliação neuropsicológica está dentro do prazo de validade, ou seja, o paciente acabou de fazer a avaliação, a doutora não aceita o laudo? Deixa eu explicar isso, porque não é questão de não aceitar. O que eu me acontece? perdi. Eu vou ler para você, ó. Zoraide. Se a avaliação neuropsicológica está dentro do prazo de validade, ou seja, o paciente acabou de fazer, a Uhum. doutora não vai aceitar esse laudo?
Não é que eu não vá aceitar. O que que acontece? Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor para ver se vocês me entendem. Existe muito profissional extremamente ótimo, bom, que eu conheço, que eu vejo ali, que eu tenho confiança no trabalho, mas às vezes deixa a desejar. Então, o que que acontece? Já chegou muita avaliação neuropsicológica para mim que não fazia sentido, que não estava certa, que estava com alguns erros. Só para ter uma noção, já chegou a avaliação neuropsicológica para mim, isso é real, tá? Que a conclusão da avaliação neuropsicológica estava um negócio meio embolado, não tinha uma conclusão, não tinha um nexo muito bom, parecia um negócio copiado e colado da internet. Aí o que eu fiz? Eu peguei as 3 primeiras linhas, coloquei no Google e realmente era copiado e colado da internet. Então, assim, Nossa. a neuropsicóloga pegou, copiou e colou uma conclusão. Como que eu vou aceitar isso? Então é por isso que eu tô falando assim, não é que não é aceita, é porque eu preciso avaliar se aquilo ali está condizente, se aquilo ali faz sentido. Da mesma forma que tem muito profissional muito bom. E que às vezes só de olhar ali um carinho do profissional, eu já fico muito mais tranquila. Eu já sei que, tipo, 100% de chance de estar certo. Outros detalhes também que eu já peguei em avaliação neuropsicológica, que não condizia. Às vezes, a gente faz, né, na avaliação, a gente não, que eu não faço, alguns testes, né, de atenção, de inteligência. E tinha um paciente meu que fez uma avaliação neuropsicológica que deu ali, né, que o QI dele, coeficiência de inteligência, estava abaixo da média. E a atenção dele, em todos os aspectos, era uma atenção super superior. Qual que é a conclusão, basicamente, disso? Que ele poderia ter, na verdade, uma deficiência intelectual, porque o QI dele era muito inferior. Então, ele tinha dificuldade. E aí, mesmo com tudo isso, na conclusão deu TDAH. Então, assim, não dá para aceitar. Por isso que é importante. Não significa que não vale, mas assim, a gente precisa ver direitinho se tudo que está escrito ali está fazendo sentido, se está funcionante. Mas a grande maioria das vezes sempre tá certinho. É raro a gente pegar uma avaliação neuropsicológica que não faz muito sentido. Uhum. O que aconteceu? Ela saiu. Será que ela saiu sem querer? Peraí, gente. Comercial, gente. Tô brincando. É, o que aconteceu? Foi eu? Não. Foi minha internet. Tá todo mundo aí, gente? Vocês estão me vendo? O que aconteceu? Então, né? Tô chamando ela de novo, tá, gente? Sei lá, eu não entendi o que tinha acontecido. Caiu, você clicou sair, foi. Não caiu, não, gente. Fui eu. Não. Fui eu. Eu tava olhando as perguntas e aí eu botei pra cima, sumiu. Fechei o aplicativo. Acontece. Tava olhando aqui, ó, viajando nas perguntas. Voltei, gente. Cadê as perguntas? Mandem mais Oh, perguntas aí pra gente poder responder. vamos lá, gente. Podem mandar as perguntas. Que a Pausa doutora para vai a água. Foi responder. exatamente isso. Ah, tá. O TDAH é hereditário? Pode ser sim, tem uma prevalência genética muito grande. Então, por exemplo, seus pais. Ah, você falou que era. Que eu sou adotado. Então você não saberia dizer, né, Não. da sua família. Mas geralmente nos meus pacientes sempre tem um pai, um tio ou alguém. Então ele tem um fator genético muito importante, sim. Ahn, tá. Doutora, qual é a maior diferença entre Ritalina, Venvanse e Concerta? A gente acabou de falar sobre isso, mas eu vou fazer um resuminho. Uhum. Na verdade, a Ritalina e o Concerta são bem semelhantes, porque é a mesma substância, metilfenidato. E o Venvanse é a lisdexafetamina. Então, a grande diferença mesmo é a durabilidade que aquele medicamento vai ficar no seu corpo. O metilfenidato ele fica menos tempo, já o lisdexafetamina ele tem uma durabilidade bem maior. É uma boa pergunta. Falando sobre esses medicamentos, que me lembrou. Por exemplo,
pode misturar o Venvance com a Ritalina para poder ajustar? Porque eu vi uma pergunta aqui. Não faz sentido, né? Não faz Entendi. sentido, não faz sentido. Então, por exemplo, o medicamento está fraco, a gente aumenta a dose. Não associar um outro psicoestimulante. Uhum. Se tá fraco, a gente aumenta a dose, tranquilo. Dá para resolver sem precisar fazer isso. Ah, não foi eu, foi ela. Peraí, viu? Ela foi de arrasto pra cima, gente. Não posso fazer nada. Não, você escutou agora? Eu falei, ela foi de arrasto pra cima. Agora foi pro lado. Gente, eu vou parar. Ó, eu vou parar. Parei de mexer nessas perguntas aí. Qual que é o máximo do Venvance? O máximo é 70 miligramas por dia. Não podemos passar disso. Tem 3 apresentações do Venvance: 30, 50, 70. 70 é a dose máxima. Lembrando que a gente tem que tomar de manhã, né, para não prejudicar o sono. Uhum. E aí tem algumas estratégias também que a gente pode fazer, que é fracionar o medicamento, ou dividir a cápsula no meio. Então, tem muito paciente que às vezes não sabe disso. Eu falo assim, vamos dividir a cápsula, mas é cápsula, não é comprimido, mas dá para dividir a cápsula. Isso, inclusive, está em bula que a gente pode fazer. A gente abre a cápsula, pega metade, coloca num copo d'água e dilui para a gente fazer uma quantidade menor. Porque às vezes 30 miligramas, né, que é a dosagem mais baixa, fica forte para alguns pacientes. A gente consegue fazer uma dosagem menor ou mandar para uma farmácia de manipulação para fracionar, né? Não é todo mundo que gosta de mandar para fracionar. E tipo, eu tomei, né? E tipo, eu não me dei assim muito bem, não. Tomou Assim, o quê? não, fracionando no caso. É porque para você, às vezes, a dose mais alta era melhor mesmo. É. Ah, tá, obrigado. É, você tá precisando da dose máxima, no caso. A Ah, sua dose é de entendi. 70, né? Foi. Mas você chegou a Ou começar com 30, 50, depois aumentou, você já foi direto para a dose Não, foi aos pouquinhos mesmo. aumentando, né? Foi. Nossa, demorou bastante, viu, pra chegar nos 70. Foi muitos anos, sabe? Tentando e trocava, e depois aí colocava Revoque, aí depois foi um Fluoxetina, sei lá como é que é o nome. Aham. Floxalina, sei lá. Estão perguntando aí, quando 70 miligramas fica fraco, o que fazer, né? Se a dosagem mais alta do Venvance é 70 miligramas. Boa pergunta. Ótima pergunta. Então, a gente vai fazer o quê? A gente precisa avaliar e ver outros mecanismos também, né? Para poder ajudar esse paciente. Então, tratamento, gente, ele não é só tratamento medicamentoso. Tratamento, ele é terapia, ele é exercício físico, ele é organização. Então, a gente tem que alinhar tudo isso. Então, às vezes, o paciente está tomando um Venvance 70, mas não faz atividade física, ele não faz uma terapia, ele não está motivado para fazer as coisas, está desinteressado, ou às vezes ele está com uma depressão em conjunto, e aí depressão ela cursa com desmotivação, então ele vai ficar bem mais desmotivado, então às vezes precisa de um antidepressivo, às vezes ele está com um sono prejudicado, e aí o sono prejudicado, né, com muitos despertares noturnos ou com dificuldade de induzir o sono, vai prejudicar no outro dia na atenção, no foco, e aí, então às vezes ele precisa melhorar o sono. Então, às vezes, o medicamento está fraco, não significa que você tem que aumentar a dose dele especificamente. Às vezes, você tem que precisar de uma outra medicação ou de ajustes não medicamentosos, né? Por isso que tem que ter essa frequência de idas, né? Pra Para ajustar avaliar, mesmo. exatamente. Então, assim, isso é muito importante. Não é ir um dia no psiquiatra, tenho TDAH, vou pegar uma receita de Venvance e vou ficar tomando ele 2 anos da minha vida sem voltar no profissional. Não pode fazer isso. Porque o que acontece? O paciente ele vai ficar aumentando a dose por conta própria, achando que é aquela dose, vai voltar ali, às vezes, depois de um ano, com uma dose de 70, ali não tem como a gente mexer, extremamente dependente, tolerante, a gente vai fazer o quê? Então, era bem mais vantajoso fazer umas avaliações recorrentes. E nem é tão recorrente assim, né? Geralmente eu marco meus pacientes de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses, dependendo como tá. E sempre deu aquele alerta, né? Se acontecer alguma coisa, se tiver alguma coisa assim, a gente volta antes. Mas não precisa ser todo mês, não.
todo mês, toda semana, você precisa ver o psicólogo. Você precisa estar lá, toda semana. Um psiquiatra é bem mais eventual. Uhum. O meu eu comecei a ir um mês, aí depois voltava, depois 2 meses, 3 meses. Deixa eu ver. Ah, tô lendo, tá, gente? Aqui as Então, eu perguntas. tenho Vocês estão TDAH e estava mandando. tomando Ritalina. Comprei o Venvan 70 e fracionei em cápsulas de 30. Estou conseguindo evoluir melhor. Ótimo, dá para fazer isso. Dá para comprar o de 70, fracionar em 30 miligramas, vai render mais comprimido, vai ficar mais barato, mais acessível ao paciente. Isso melhora muito a adesão também. Então, às vezes, não vale a gente passar um medicamento caro se o paciente ele não tem condição financeira. Então, por exemplo, a minha primeira opção de medicamento sempre é o Venvance, por ele realmente ter uma resposta muito boa. Mas eu preciso perguntar para o paciente se ele vai conseguir arcar com aquele medicamento. Não adianta passar a medicação, ele não comprar, ou ele tomar por um mês, depois não dar continuidade. Então a gente tem que saber mais ou menos o perfil, né, que o paciente pode arcar com a medicação, para às vezes passar um medicamento mais acessível e aí ele consegue uma adesão melhor e um tratamento bem melhor. Uhum. Eu tô com medo de ver pergunta aqui, você vai vendo. Hã? Eu tô com medo de mexer aqui nas perguntas Ah, e tá, eu sair e ir vou ver embora de então. novo. Deixa eu ver aqui. Ahn, Tava tá, gastando quase sobre. Ah. por exemplo, doutora, o que que o paciente deve fazer caso ela, por exemplo, ela não tem condições de arcar o medicamento por ser muito caro? A gente tenta outras medicações que não são os psicoestimulantes, que às vezes pode ter uma ajuda muito boa. Então, por exemplo, às vezes a gente pode dar uma propiona. O que foi? É Isso porque que apareceu apareceu gato um na... negócio aqui. Nossa. Às vezes um bupropiona, uma fluoxetina também é interessante, às vezes ajuda bastante. E as medidas não farmacológicas, principalmente. Eu não entendi. A última pergunta qual foi? O que que a senhora disse antes? Não sei o que, lógica. A última palavra. Ah, eu me perdi, deixa pra lá. Eu lembrei, calma. Você perguntou sobre quando o paciente não tem condição financeira de arcar com o medicamento, o que que a gente faz? Não, eu entendi, mas só não entendi a última palavrinha que você disse mesmo. Aí agora nem vou lembrar. Peraí, viu? Deixa eu. Ancitec tem eficácia para TDAH? Responda, não. Ancitec é para ansiedade. Para o TDAH especificamente, não. Mas claro que se você tem um TDAH e está ansiosa, e se a ansiedade tira a sua atenção, aí vai ajudar. Mas não diretamente. Indiretamente, sim. Hum. Doutora, tipo assim, vai fugir um pouco assim Mas eu acho interessante, sabe? Ah. Por exemplo, na opinião da senhora mesmo, acha que os pacientes e tal, quem tem o TDAH diagnosticado, devem, assim, acha que é importante falar para a empresa que tem o TDAH ou não? Assim, por Falem. conta por conta desse preconceito, porque há Eu muitos acho. riscos de ser demitido. Não, não, não tanto, exatamente o que acontece. Pode ter risco, né, de, tipo assim, na verdade, uma insegurança que a pessoa vai ter ali de ser demitida ou não. Mas tem que entender que se não falar e se descobrir, ou se tiver algum prejuízo ali e ele acabar falando depois, também vai correr o mesmo risco, entendeu? Então, o risco ele sempre vai acontecer, com o paciente TDAH ou não. Mas eu acho que é importante a gente falar assim. Eu acho que ter essa abertura, né? Acho que fica muito mais fácil as pessoas possam entender. Então, assim, existe um preconceito? Existe, mas também existe as pessoas que entendem, que apoiam, que ajudam. Então, às vezes, falar que tem um TDAH, colocar aquele profissional para trabalhar em algum outro ramo que não exija tanta atenção, às vezes pode ser bacana, entendeu? Um direcionamento melhor. Interessante. Aham. E também tem a questão do respeito, né? Vai respeitar até mais, buscar sempre um pouco mais de paciência, né? Porque tem muita gente que, né? Exatamente, porque aí você já tira aquele, não tá fazendo isso porque é preguiçoso, errou isso porque é burro. Então, assim, a gente pode diminuir muito isso sendo sincero, né, com o chefe, falando que realmente tem um transtorno, que faz um tratamento. Uhum.
eu falando sobre isso, eu sou uma pessoa muito observadora, né? E eu teve uma vez lá em Aracaju que eu fui para uma pizzaria com um amigo. E aí eu observei assim muito os comportamentos de um rapaz que é garçom, né? E Sim, tipo, eu percebi muitas coisas assim enquanto ele falava, essas coisas de se atrapalhar muito, de ficar muito atento às pessoas falando com ele, sabe? Enfim, tinha muitos comportamentos que eu não estava dando diagnóstico, óbvio, né? Mas mas eu você falei, estava olha, percebendo ali, né? percebi isso. Aí você Aí, falou? aí ele disse, realmente, parando para pensar, porque ele não conhecia o TDAH, não. Aí eu fui dar mais informações, né? E, tipo, ele, sabe, se vendo nas coisas que eu falava. Aí ele, realmente, eu acho que eu vou buscar mesmo. As pessoas reclamam muito dos que trabalham com ele, né? Entendi. De, então, É, né, é importante, né, a gente aceitar, buscar realmente um tratamento, um diagnóstico, a gente poder fazer o tratamento direitinho. mesmo que não seja, mas possa melhorar, né? Exatamente, né? Porque se não for, pode ser algum outro motivo. Teve uma pergunta aqui que eu não, já foi lá para cima, mas a mina falou assim: eu me sinto muito desmotivada. A gente tem que avaliar essa desmotivação, porque na grande maioria das vezes, se sentir muito desmotivado, ou seja, falta de vontade de fazer as coisas que gostava, falta de prazer, isolamento, isso pode ser uma depressão. E às vezes não tem a ver com TDAH ou tem a ver com TDAH. Mas aí aí foge um pouquinho da medicação de TDAH, seria um antidepressivo, por exemplo. E a depressão confunde muito com TDAH, por conta dessa Uhum. desmotivação. Então, assim, às vezes o paciente aparece lá, mas eu não estou conseguindo prestar atenção, não estou conseguindo focar. Só que na avaliação, a gente vai conversando, ele não tem prazer pelas atividades, ele tem episódios de choro, ele tem pensamentos negativos. E aí a depressão, ela cursa com desmotivação. O paciente deprimido, ele não tem vontade. Então, simplesmente, ele não tem vontade de pegar, tipo, um caderno, um livro e ler. Por isso que ele não vai concentrar pela falta da motivação. É realmente. E não, e ainda mais esses que têm um grau mais alto, né? TDAH e tal, que tem uma dopamina, né, doutora? Um pouco. Exatamente, exatamente. A dificuldade de fazer e manter contato visual tem a ver com TDAH? Não é um critério diagnóstico, tá? Pode sim ou pode não. Geralmente isso está mais ligado no espectro autista, desse contato visual. Mas também pode estar incluso, né? No pacote, Pode, mas assim. como pode não estar, não é tipo uma obrigação, não é um critério ali para que você Realmente. tem que ter isso. Não, não precisa ter, mas pode acontecer. Uhum. Ahn, Doutora, o uso da Ritalina para tratar o TDAH pode afetar uma futura gravidez? Não pode tomar, gente, grávida. É contraindicação. Ritalina, Venvanse, Concerta, esquece isso. Grávida não pode tomar psicoestimulante. hum. Aproveitando e falando sobre isso, com relação a, por exemplo, a pessoa tem TDAH e costuma beber muito Hum. e usa medicação, e aí? O ideal é que não faça isso, né? Não dá para misturar ali o álcool com os psicoestimulantes. Vai ficar mais agitado, às vezes vai ficar bêbado mais rápido, vai ter interação. Então, o ideal é sempre que não misture. É o que a gente orienta, mas não é o que a grande maioria faz. Mas Uhum. não é o ideal. Porque pode dar blá, 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 blá. Esqueci. Uma taquicardia, uma Isso. arritmia, pode dar. Uhum. Pode dar sim. Tá vendo aí, galera? Boa noite. Ninguém me falou, mas estou 99% convencida que tenho TDAH. Os sintomas eu tenho desde criança e sabia que eu tinha algo, mas não sabia o que. Porque sou super responsável, mas muito não consegui entender o finalzinho. Se você está 99% convencida, vai no profissional para pegar esse 1% aí e complementar. Porque realmente só após a avaliação que você vai ter certeza e vai começar um tratamento. Sendo com psicólogos ou sendo com médicos. A gente fala médico, porque médicos, de uma forma geral, podem dar um diagnóstico.
psiquiatra, neurologista. Então, é aquilo que a gente falou, buscar um profissional, né, da área. É a mesma coisa. Uma vez eu brinquei, assim, eu quero ter um diagnóstico de TDAH, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar um psiquiatra, eu não vou procurar um ginecologista, eu não vou procurar um cardiologista, eu vou procurar um psiquiatra ou um neurologista. Na psicologia é a mesma coisa, você tem que procurar um profissional, um psicólogo que seja experiente nessa área. E aí eu respondi essa pergunta, Arthur, qual profissional te dá esse diagnóstico? Médicos e psicólogos. Teve um aqui que perguntou, mas eu não peguei todo. É sobre L-tirosina. Eu não sei o que é isso. L-tirosina é suplemento, não tem muita resposta, não. Existem alguns suplementos para ajudar, né? Mas nada muito 100% comprovado para tratamento, tá? A gente fala de tratamento. Então, assim, às vezes algumas coisas ajudam. Tem medicamentos mais naturais, tem vitamina, tem fitoterápicos que podem ajudar. A ashwagandha pode ajudar. Ai, meu Deus, esqueci o nome do outro. Magnésio às vezes ajuda, mas assim, ajuda, não significa que vai tratar. Uhum. Porque também tem paciente que às vezes vai, mas às vezes é falta de, né, de vitamina no corpo, não é? Então, aí o que acontece? Pode acontecer sim, principalmente com falta de vitamina B12, falta de vitamina D. Então, às vezes o paciente está com uma deficiência de vitamina B12 ele muito grande, ele vai se sentir cansado, ele vai se sentir procrastinando porque ele não está com força, né, para poder fazer as atividades, aí diminui o foco. E às vezes é só repor uma vitamina B12 ali, fazer um citoneurinha injetável que ele já melhora bastante. Caramba! Então a gente tem que investigar sempre as vitaminas, principalmente a B12 e a vitamina D, que só fazendo a reposição a gente consegue um resultado maravilhoso. Nossa! Inclusive, tenho pacientes com TDAH com diagnóstico fechado que às vezes só faço a reposição de vitamina e não o próprio medicamento em si. Caramba! Falando em vitamina, eu vejo muitas propagandas de vitaminas, né? Falando, não sei o que, de TDAH e vai ajudar. E aí? É complicado, né? Tem muita coisa que a gente vê na internet que é um charlatanismo enorme. Então, assim, de vez em quando aparece no meu feed, cura pro TDAH. E, gente, Ai, não, gente. primeiro, TDAH não tem existe cura. Eu discuti com uma nutricionista uma vez no Instagram por conta disso. Ela estava fazendo propaganda, era um vídeo patrocinado, dizendo que ela encontrou a cura do TDAH. E a cura do TDAH estava na. Eu acho que eu vi isso. Você viu? Eu acho que sim. Era nutricionista. E aí eu tava fazendo propaganda daquilo ali e eu falei assim, cara, não faz isso não, porque é muito enjoado, porque a gente tá fazendo, né, um trabalho tão legal, assim, de conscientização do TDAH, e aí você fala que existe cura, eles vão abandonar o medicamento. E aí tem tanto prejuízo ruim que vai acontecer se ele abandonar o tratamento, para pensar em uma cura que não existe, não tem como curar, para fazer uma medicação que não tem sentido nenhum, que não compreende, E outra, né? nem procura o profissional, né? Já vai direto para essa medicação aí, achando que vai funcionar, e aí vai pro profissional Não, mas já. é o que mais tem, né? A cura do TDAH é medicamento natural para o TDAH. Lógico, tem muita medicação que ajuda. Tem muita vitamina, tem fitoterápico que ajudam. Mas tratamento não. Tratamento geralmente são esses que a gente conversou. Ritalina, o Venvanse, o Concerta. A tamoxetina que ainda não chegou, que a gente está esperançoso para ele, que é o não psicoestimulante. Eu fico me perguntando, será que, né? Como que deve ser assim? Porque, né? Não sei. Ó, Porque se vai o depender do grau, né? Como assim você falando? Nem eu sei o que eu perguntei, gente. Se o médico quiser usar o medicamento, quiser passar o medicamento e não encaminhar para um profissional da área, tranquilo. Se ele é apto àquilo, se ele pode aquilo, se ele sabe que vai dar certo, não tem problema algum. Vamos lá, gente. Mandem na caixinha de perguntas aí.
as últimas perguntas, que daqui a pouco já está já dando o horário, a gente já O psicopedagogo, não entendi. O psicopedagogo pode dar sugestivos de TDAH? Pode. Existe avaliação psicopedagógica. E aí é uma avaliação bem interessante também, que pode dar sugestivo, mas aí depois o paciente precisa passar pelo médico e pelo psicólogo para realmente fechar o diagnóstico. Gente, como primeira live, tá muito bem, viu? Obrigada. Ô, deixa eu até largar a caneta. Deixa eu ver. Ó, tem uma aqui que tá falando que o magnésio ajuda demais. Magnésio é muito bom. B12 é vida. Olha que legal essa pergunta aqui, ó. É de uma psicóloga, da Isabela Barcelos. Já tive mãe de paciente, criança, que parou o acompanhamento porque disse que o nutricionista dela tinha curado o filho da amiga com TDAH. Tá vendo como que é complicado essa cura do TDAH? Infelizmente, gente. Então, perguntando aqui sobre CBD, canabidiol. O canabidiol não tem estudo suficiente para dizer que é bom para o TDAH, não. Não tem. Nossa, muito boa essa pergunta. Muita gente pergunta. Isso daí é meu direct bomba. Eu acho que toda semana tem alguém perguntando: ah, doutora, o canabidiol é bom para o TDAH? Não tem estudo suficiente que justifique que seja bom. Mas Eu já recebi muitas propostas, né, sobre disso, que é sobre, né, para ser propaganda, isso, só que não tem, gente. que a gente entra naquele outro canal, naquele mesmo charlatanismo de ainda tentar tô tão... colocar alguma coisa. É até engraçado que teve uma vez que eu fiz um post sobre o Venvance e apareceu várias empresas de canabidiol comentando no meu post, falando assim, gente, esquece isso, vamos a canabidiol, natural, sei lá o quê. Eu acho isso uma falta de vergonha na cara. Uhum. Puxar ali o paciente para uma coisa que não tem estudo suficiente para a gente poder realmente dizer se é eficaz ou não. Uhum. Maicon, boa noite. Dos remédios que foram falados, Ritalina, entre outros, qual saber qual o melhor para mim? Indo na avaliação, na consulta, fazendo uma consulta, que aí a gente vai descobrir qual que fica melhor, né? Quais são os seus prejuízos, o que você está precisando, se realmente você precisa de psicoestimulante, porque às vezes você não está precisando de psicoestimulante. Uhum. Ah, essa pergunta é boa, doutora. A creatina pro cérebro é bom? Eu gosto da creatina, acredito que ela dá uma disposição, às vezes eu prescrevo uma creatina de manhã, dá uma disposição, melhora a energia, então ela é sempre bem-vinda sim, sempre bem-vinda. Creatina e magnésio estão sempre nas minhas prescrições para TDAH. Galera, então acho que é isso, né? Deixa eu só... Peraí. Tem mais alguma pergunta? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Peraí que eu já tô chegando já no fim aqui das perguntas. Tá. A Ritalina, esses medicamentos, eles causam ansiedade? Pode aumentar a ansiedade, sim, é um psicoestimulante, né? Então, tanto a Ritalina quanto o Venvance, por serem psicoestimulante e tá aumentando ali a dopamina, né, em todo o cérebro, pode acabar aumentando a ansiedade, sim. Principalmente em quem não tem TDAH. Que é mais comum ainda, paciente que não tem TDAH toma um medicamento e aumenta a ansiedade. E às vezes também, né, na grande maioria das vezes, o Venvance e a Ritalina eles diminuem a ansiedade. Você sabe por que isso? Eu? A sua ansiedade diminui com o Venvance? Você fica mais centrado, mais quieto? Mas meia como? Vocês não se sentem menos ansioso? Ou não meu chocolate preto, chocolate branco, eu tô brincando.
Não sei. Nunca parou para pensar? Eu, O que eu que tava conversando isso com o meu psicólogo esses O dias. que que acontece? Por que que às vezes o Venvance e a Ritalina eles podem melhorar a ansiedade? Porque como o paciente ele com TDAH, ele tem uma ansiedade muito ligada à procrastinação, porque ele não está conseguindo fazer as funções do dia a dia, quando ele toma um medicamento, ele consegue focar em uma atividade só e realizar aquelas outras atividades, ele diminui a ansiedade dele. Então ele fica menos ansioso, porque ele conseguiu fazer. Ele conseguiu realizar as tarefas. Ele conseguiu fazer o que ele queria fazer, mas não conseguia. Então a ansiedade diminui. Então pode acontecer também. Bastante comum do paciente melhorar a ansiedade por conta do Venvance. Porém, também aumenta e bastante. Nossa. Eu vou responder a última pergunta, tá, gente? Ok. Pra liberar a doutora, né? O açúcar, ele piora o TDAH? Açúcar? Tipo assim, eu acho que quis dizer assim, que o TDAH, o açúcar, como provoca, né, ansiedade, acredito que o açúcar. Olha, eu não vou responder essa pergunta, não, porque eu posso falar alguma coisa errada, mas Ah, assim, tá bom. não vejo Não, relação, não. entendeu? Não vejo relação Eu do acho que, açúcar eu acho que, eu acho que foi tipo assim, com. ligado no vício, né? Não, Não, se forem. Aí depende do contexto. Então, por exemplo, se for um vício, né? Mais uma compulsão ali alimentar em doce, claro que vai piorar, porque vai gerando maior ansiedade e vai fazendo uma bola de neve. Então, o perfil do TDAH, na busca dele pela dopamina, ele sempre vai procurar mais alimentos mais doces, né? Geralmente, alimento doce, alimento com açúcar. Mas é a pergunta que eu não tinha entendido, se açúcar piora. minhas perguntas aleatórias, viu? Tá. Gente, eu acho que não existe remédio. As pessoas falando o melhor remédio. Não existe melhor remédio, gente. Vai depender de cada um. Existe assim, em estudos, qual tem melhor efeito. Então, comparando o Venvance e Ritalina como certo, o Venvance é top 1. Ele é melhor, ele tem uma melhor resposta, né? Mas às vezes O Aderal, que não tem aqui no Brasil, ele é comparado ao Venvance igual? Porque não tem aqui, né? não tem como fazer essa comparação, mas tem muito paciente meu de fora que usa e acha bem superior ao Venvance. Atenta, cloridato de etamoxetina já chegou ao Brasil? Ele ia ser comercializado agora em outubro, novembro, mas aí até agora não foi e parece que só ano que vem. Então a gente não tem uma data, né, Nossa. específica. Tá postergando aí. É um TDAH esse medicamento, só pode. Tá postergando chegar. Tá Mas assim, procrastinando. mas eu acho que só por não ser um estimulante, né, já vai ajudar bastante, né? Porque é a Exatamente, questão do porque aí vício. aqueles pacientes que não toleram, né, o psicoestimulante, por aumentar a ansiedade, aí ele vai ser excelente. Uhum. Ah. Bom, gente, eu acho que a gente respondeu bastante, foi muito esclarecedora, né? A gente respondeu muitas perguntas, foi ótimo. Foi Eu me maravilhoso. senti calmo hoje também, né? Eu tô muito devagar. Tranquilo, tá medicado. Né? Aham. Eu E sumi aí, aqui né? 2 vezes só. É porque também. Não entendi. Eu só sumi aqui 2 vezes, desapareci, Foi. depois Ah, mas voltei. tem problema não. Mas então é isso, gente. Eu quero agradecer pela doutora, tá? Por ter aceitado mais uma vez. Foi ótimo. Obrigada, é um prazer Ai, poder compartilhar um pouquinho, poder conversar. Adorei nossa live, minha primeira live, meu. e foi comigo. Óbvio, tinha que ser com você. Ah, Primeira de muitas que a gente vai conversar, com certeza. Vamos com sim mais esclarecer temas, muitas mais coisas. perguntas, roteiro que a gente não faz, porque a gente procrastina, a gente posterga. Desde o início a gente Aham. conversou assim, vamos fazer um roteiro, botar organizadinho o que a gente vai conversar. Cadê? Mas é bom que fica assim, mais natural, mais leve, de surpresa, e com É as verdade. perguntas de vocês. Realmente. Aham.
Ah, eu Aí, ó, amei, gente. o Gabriel falou aqui, ó, que a ansiedade dele diminui com Venvance, viu? Olha Tem aí. realmente pacientes que usam Venvance e sente que a ansiedade diminui. E foi isso, gente. Muito obrigada pela participação de todo mundo. Foi um prazer conversar com vocês. Ah, obrigado, doutora. Obrigada pelo convite. Nada, eu acho que é isso. Então, gente, boa noite, viu? Obrigado. Ah, curtam aí, viu, gente? O pessoal do YouTube, né? E aí, Exatamente. compartilha essa live e se inscreva também. Porque Beijo. ontem eu esqueci, foi tudo. Foi uma. Bom, é isso, gente. Grande beijo, boa noite. Tchau, Tchau. gente. Prazer. Obrigada.